Olá, tudo bem com vocês? Usinaria aqui em São Paulo para mais um podcast Livro das Profissões e hoje com Caio Cazuza. Caio, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Paulo? Tudo ótimo, feliz de você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, muito feliz. Que bom! Primeira pergunta que nós vamos fazer para o Caio, para ele trazer toda a experiência dele, a gente quer saber um pouco da sua carreira, da sua trajetória, como é que é essa carreira profissional, desde o início até hoje. Você contar um pouco para nós a sua história. Legal. Eu sou engenheiro mecânico de profissão, especialista em gestão de negócios. A minha carreira se iniciou em 2012, quando eu iniciei os meus trabalhos junto com o meu pai, e um correspondente bancário que ele montou 12, 13 anos atrás. Desde então, eu venho trabalhando no mercado financeiro. Fiquei 3 anos fora da profissão, trabalhando com duas grandes montadoras, a GM e a BMW, que eu ainda estava na faculdade e desejava seguir essa área. Porém, muita coisa mudou desde então. O mercado da engenharia mecânica, do automobilismo, de forma geral, se desaqueceu e eu acabei voltando e trabalhando novamente em uma nova empresa, agora sim a Verona, também correspondente bancário, junto com o meu pai, e fui responsável por fazer uma grande expansão desde então, e nós se tornamos um dos maiores e mais conhecidos correspondentes bancários do Brasil de home equity e crédito imobiliário. Interessante, né? Então tem muita história para contar. Você que está nos assistindo, você que vai assistir posteriormente, é sempre bom ouvir, né, novos profissionais, ouvir outras pessoas, porque cada um vai trazer a sua história, cada um vai trazer a sua experiência, e isso vai servir de modelo, vai servir de exemplo para você no futuro. E me conta uma coisa, né, Caio? Quais são os desafios ao longo desses anos nessa profissão que você escolheu, de você trabalhar com a questão do correspondente, né, que você falou, a questão do investimento, a questão da construção civil? Quais são esses desafios ao longo desses anos? Os desafios são muitos, viu, Paulo? Tanto da profissão em si, primeiramente, eu ia trabalhar no mercado automobilístico quando eu me formei. Iniciei, como eu disse, trabalhando com meu pai em 2012, fiquei até meados de 2016 e quando eu achei que não iria mais esbarrar no mercado financeiro, voltei no final de 2018 com ele. Então, eu tive basicamente ainda com a pandemia, a gente teve alguns problemas junto com o Covid, o meu pai acabou ficando hospitalizado por um tempo, eu tive que assumir a empresa sem saber absolutamente nada. Assim, tinha um conhecimento, sim, mas ele era a grande expertise, sim, da empresa. E a gente tinha também funcionários. No entanto, aí encontramos o primeiro desafio, né? Principalmente de quem trabalha tem uma empresa, sabe muito bem o que é a empresa ser ultradependente do sócio. Sim. Né? De você ter uma centralização muito grande. Então, foram os primeiros desafios que eu tive, de trabalhar em uma área que eu conhecia, mas nem tanto, e ter perdido temporariamente a pessoa que estava à frente, que tinha o domínio técnico do assunto. Então foi algo muito desafiante eu ter que conversar com alguns clientes que o meu pai já estava em negociação, porque ele que fazia toda a parte comercial e eu fui, de uma certa forma, também obrigado a cobrir esses buracos, sim, dar o suporte para os clientes e também para os funcionários. E você sabe, né, Paulo, que a gente tem que manter o foco e principalmente trazer segurança. Exatamente. Quer dizer, você pegou o carro em movimento, né? E teve que entrar e continuar dirigindo.
é bem desafiador, né? Foi, exatamente. Então, muitas vezes eu até brinco isso, que eu comecei a vender produtos sem saber o que eu estava vendendo. Sim. Literalmente. Eu estava conversando sobre o crédito com garantia de imóvel, crédito imobiliário, que eu já conhecia esse produto, tinha até uma segurança para falar sobre esse produto, mas muitos empresários, como a gente começou a trabalhar com todos os créditos disponíveis no mercado, eles começaram a me perguntar sobre antecipação de recebíveis. Aí eu falei, antecipação do quê? O que é isso? Desconto Sim. do quê? Duplicata? O que é uma duplicata? Sim. Então, alguns dias eu tava com o celular aqui na mão, notebook, falando com os clientes. Eles falaram, preciso de um desconto de duplicata, assim, assim, assim. E eu no Google, desconto de duplicata. Pesquisando. Então, foi assim que eu vendi Sim, o meu primeiro desconto de duplicata. E é interessante porque não é só na área do Caio. Muitas vezes em outras áreas nós vamos ser desafiados, né? E você tem que buscar informação, porque às vezes você não tem toda a informação ali pronta e o seu cliente ele está esperando uma resposta, né, mais assertiva. Então nós temos que buscar informação às vezes onde a gente não tem. E aí você tem hoje toda a tecnologia para nos ajudar, né? Pensa se isso fosse há 15, 20 anos atrás. Impossível, né? Né? Você dá essa resposta de pronto, você está ali com o computador do lado e podendo pesquisar e podendo dar esse tipo de informação, né? Exatamente. Provavelmente teria que falar, vou analisar aqui e depois eu te dou um retorno, né? Exatamente. Vamos marcar uma próxima reunião, vamos, né? É. E hoje, quem está tocando a empresa? Seu pai voltou? Você que está? Como é que funciona? Meu pai, graças a Deus, depois de 1 a 2 meses, ele se recuperou bem na época, voltou para casa, não teve nenhuma sequela. Então ele voltou a trabalhar, primeiramente em casa, até mesmo porque a gente não podia abrir o escritório durante um bom tempo, o que foi também muito desafiador assim para nós, como para todos os brasileiros, todos os humanos, né? Exatamente. Então a gente teve que se reinventar, trabalhar dentro de fazer a gestão da equipe também dentro de casa, transferir a venda. Eu sempre digo que é transferência de energia, né, Paulo? Sim, exatamente. E você que dá muitos treinamentos, entende muito dessa área, sabe bem o que é você tá junto com a pessoa e fechar o negócio. E você tá falando com o telefone. Não que não dê para fazer, mas a energia é diferente. Você tem que sentir a dor do cliente, você tem que sentir o que ele precisa, né? E oferecer exatamente aquilo que ele está buscando, né? Mas para isso você precisa conhecer ele, né? Exatamente, exatamente. Então hoje o meu pai, ele voltou 100% junto comigo, só que eu acabei buscando tanto conhecimento, tive tanta experiência, e o meu pai também, ele já tá numa época já mais de querer se aposentar. Tirando o pé, né? Tirar o pé do acelerador, né? Exatamente, chegar quinta, sexta-feira, graças a Deus poder ir pra praia em um apartamento que a gente tem, ficar mais relaxado, e hoje eu tenho tomado a frente da empresa, graças a Deus, muito no começo por mérito dele, ter todo esse preparo, esse suporte, e hoje a gente conseguir formar um dos maiores e também mais conhecidos correspondentes bancários do Brasil. E uma coisa que é interessante, né, para você que está nos assistindo, você pode estar assumindo uma empresa do seu pai, da sua família, né? Então, eu vejo isso como um ponto muito importante, porque tem muitas empresas que acabam, entre aspas, morrendo, fechando, porque não tem sucessor, né? E isso é um ponto fundamental, quer dizer, porque a pessoa teve tanto sucesso, conseguiu crescer tanto, é uma pena, de repente, essa empresa fechar por falta, né, de pessoas para tocar esse trabalho. Então, um ponto que é desafiador é essa questão da sucessão, e que, pelo que você está falando, né, Caio, vocês conseguiram já trabalhar bastante esse processo, né? Graças a Deus, e desde então sempre expandindo novos horizontes, novos mercados. Uma coisa que eu sempre digo, que inclusive eu vejo muitos corretores de imóveis e também imobiliárias, eles trabalham de uma forma invertida. Eles procuram eles focam muito mais em procurar quem está vendendo. Sim. Em vez de procurar o teu comprador,
E aí você procura o imóvel para o seu comprador. É muito mais fácil Sim. do que o contrário. Você ficar procurando quem está vendendo para quem está comprando, esperar bater na sua porta e entrar na imobiliária. Então eu vi isso dentro da nossa empresa, de Sim. aparecer muita incorporadora, por a gente fazer muito crédito imobiliário, muitas construtoras, a gente trabalhar também com o Quinto Andar, que é a maior imobiliária online e Sim. também a maior imobiliária da América Latina. E a gente sempre acabou indo para esse lado da construção civil. Estando nesse lado da construção civil, por que a gente não começa então a expandir, a trabalhar com créditos também focados para a construção civil, além dos recebíveis, além de crédito com garantia de imóvel, que é algo que a gente faz com excelência e é o nosso carro-chefe, além do crédito imobiliário tradicional. E a gente começou a trabalhar também nesse sentido, de agregar competências, levar para novos mercados. Eu comecei a enxergar a segmentação de mercado de uma forma mais ampla, como, por exemplo, você ter um público popular, a sua abordagem é diferente, Sim. a vinculação que você faz de marcas é diferente, você ter um público AAA é completamente diferente, a mídia por trás também, os veículos de mídia são muito diferentes. Foi outro desafio também que a gente teve, além dos desafios normais de gestão e tudo que o empresário passa no Brasil. E que é interessante, porque você pode ter produto para os vários segmentos, né? O que você falou. Então, eu posso ter a classe A, B, eu posso ter classe C, posso ter classe D e E. De repente, vocês trabalham com esses grupos diferenciados e com propostas que cada grupo cabe no bolso daquele grupo, né? Exatamente. Muitas empresas fazem isso e têm um sucesso muito grande. É interessante como muitas vezes a gente encontra, por exemplo, o caso acho que mais convencional, Volkswagen e Audi, Sim. né? Tem gente que não sabe, mas tem muito Audi com peça exatamente igual da Volkswagen, só que você faz um branding completamente diferente, Sim. que também é uma virtude muito grande da marca e também é muito importante. E que é aquela história, né? Você ter várias cestas também, né? Você não focar só num público, só no mercado, porque você pode ganhar tanto no mercado como no outro, né? Então, não se fechar, muito mais se abrir. E eu vejo que isso é importante para qualquer profissão hoje em dia, né? Senão, nós vamos ficar com algumas empresas que lá no passado acabaram fechando porque tinham um único produto, esse produto saiu do mercado e a empresa acabou, né? O exemplo que eu gosto de pegar, por exemplo, Kodak. Não, nós vamos fabricar máquina fotográfica. Hoje em dia ninguém mais tem, não tem função até aquela empresa, né? Então é interessante a gente ter esse jogo de cintura e você ter vários produtos para o mesmo segmento e ao mesmo tempo você ter outros segmentos também oferecendo outros produtos, né? Exatamente. Foi um grande desafio também no início, a gente conseguir sair só do mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele é estável, mas a Selic ela varia muito e isso impacta muito também na nossa geração de negócios. Quando a Selic está em alta, é difícil a gente conseguir um crédito com uma taxa melhor, a gente acaba perdendo clientes por conta disso. Que às vezes eles têm algumas aplicações que podem resgatar e não vão precisar do crédito. Então, você ter um segundo segmento realmente vai dar essa segurança a mais que todo mundo precisa. E onde que estão os seus clientes, né? Eles estão mais aqui em São Paulo, estão em outros estados do nosso país? Como é que funciona a clientela de vocês? Cara, tô para dizer que hoje tá no mundo inteiro. Principalmente porque a digitalização mudou muito a forma da gente trabalhar. E hoje a gente consegue fazer uma reunião online com qualquer pessoa do mundo. É claro que para fazer um crédito bancário tem que ter alguns requisitos. Entre eles, você tem que ter um CNPJ ou um CPF ativo no Brasil. Ele não pode estar congelado, por exemplo. Quem deu a saída temporária do Brasil, mas a gente tem clientes que moram nos Estados Unidos, já tivemos clientes também que moram no Japão. Então, hoje também com o contrato digital, tendo a averbação digital dos cartórios, certificado digital, no mundo inteiro é possível de se assinar um contrato de uma forma muito simples, muito rápida e
hoje eu diria que é claro que em São Paulo, por a gente estar locado em São Paulo, maior parte do nosso networking está em São Paulo. E São Paulo é o maior polo dos nossos negócios. Porém, a gente tem no Brasil inteiro e alguns clientes também no mundo. É o que eu falo, né? A coisa boa da pandemia foi essa aceleração, né? Infelizmente, né, morreu muita gente, isso aí a gente não tem que falar que realmente foi uma história muito triste. Mas, por outro lado, nós adiantamos aí coisa de, acho que 10, 20 anos, de toda essa questão do digital, né? Porque antigamente ninguém imaginava, né? Ah, vou fazer reunião online, vou trabalhar em home office, como você está falando, estou fechando negócios, né? De certa forma, tudo online, quer dizer, então hoje a gente vive um outro mundo que a gente não imaginava que isso poderia acontecer tão rápido, né? E a pandemia acelerou todo esse processo, né? Sim. Porque imagine, você teria que se deslocar lá para os Estados Unidos, se deslocar para não sei que lugar, e assinar contrato, e fazer reunião, quer dizer, então hoje o custo ficou muito mais barato, né? O online, e ao mesmo tempo o tempo que a gente perde é zero. Você está lá no seu escritório, você está em home office, você consegue fazer reuniões importantíssimas dentro do seu apartamento, né? Exatamente. E você falou em se deslocar para assinar contrato. Cara, já aconteceu da gente ter que buscar contratos no Havaí. Olha lá. Acredita? Porque tava na época tendo um evento que um cliente estava cobrindo no Havaí e não tinha outro jeito. A gente teve que buscar o contrato no Havaí e deu certo. Mas agora pensa, né? amoroso. O tempo que você perde, o gasto que você tem, né? De estar indo se deslocar, teoricamente, longe, só para pegar uma assinatura, né? Exatamente. Dependendo do negócio, inviabiliza completamente. Exatamente. O nosso... uma característica do nosso negócio é que os nossos tickets, eles costumam ser um pouco mais altos. Sim. Então, mesmo tendo custos altos, a gente ainda consegue ter lucro por ser crédito. A gente atua com empresas de todos os portes e com pessoas físicas também, desde que tenham um imóvel ou um veículo. Mas a gente costuma, da maior parte dos nossos clientes, já são de middle para corporate, que são clientes com faturamento já um pouco mais robusto, um pouco maior. Então, tem um cuidado maior. Entra aí mais um desafio que você Sim. perguntou, que é você atender clientes high ticket. É um game completamente diferente. Você tem que estar muito bem preparado. Qualquer coisa que você fale, ou algo que você porte, qualquer coisa, pode acabar com um negócio, às vezes um negócio muito alto. E então é um grande desafio também. E uma coisa que eu vejo, né, Caio, tem a questão da língua também, né? Se você tem hoje seu potencial cliente em qualquer lugar do mundo, pelo menos o inglês você precisa ter, né? Sim, o inglês, graças a Deus, até eu já tive uma experiência internacional, já trabalhei nos Estados Unidos e também já apresentei alguns projetos ao redor do mundo, já falei para mais de 2.000 pessoas no México em inglês, em um evento da GM, então, para mim isso nunca, graças a Deus, nunca foi problema, mas realmente é algo que eu posso até afirmar que para todo mundo, você tem que falar inglês, por mais até que hoje, a maior parte dos nossos clientes, até quando estão no exterior, costumam ser brasileiros. Sim. Dificilmente já aconteceu de eu ter reuniões em inglês também para falar de crédito. Inclusive, recentemente isso aconteceu. Mas mesmo que a gente tenha aqui internamente os nossos clientes, as nossas operações, os nossos fornecedores, o inglês ele é muito importante, principalmente para você buscar conhecimento. Exatamente. E disso você sabe bem, né, Sim, Paulo? é. E assim, nós estamos vivendo esse mundo globalizado, então não tem como, né? Você não ter uma segunda língua, né? Isso faz toda a diferença no seu currículo, na sua formação. Então é algo que a gente tem que investir independente da área, né? Porque cada vez mais, com a globalização, se eu não tenho o inglês, eu vou ficar perdendo espaço para o meu outro colega, para um concorrente, porque ele vai sair na frente, né? E principalmente também para quem trabalha com algo muito técnico, porque para você conseguir informação de algo extremamente técnico, normalmente artigos em inglês. Exato. E até para coisas simples. Às vezes a gente faz uma pesquisa no Google de coisas simples. Tenta pesquisar em inglês. A mesma pesquisa. Vai ver que
por ser a língua mais falada do mundo, vai ter uma infinidade muito maior de informação. Com certeza. Eu que trabalho muito com produção de material, a mesma coisa. Quando você vai para esses sites com figuras, né, tanto pagas como free, se você coloca a palavra-chave em português é uma coisa, se você coloca a palavra-chave em inglês é outra. Você vai ter muito mais figuras para você usar dentro daquele texto, dentro daquele material que você está elaborando, e sem dúvida alguma aquilo fica muito mais rico porque tem muito mais detalhe. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa deficiência, vamos dizer, porque realmente, quando você pega o inglês, é a língua mais falada, então você tem muito mais informação, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Caio, quais são as habilidades que você desenvolveu ao longo desse processo? Quer dizer, você pegou ali, como a gente brincou, carro andando, né, e assumiu, e hoje você, apesar do carro estar parado, que é o quanto que você conseguiu desenvolver e transformar a empresa, né? Porque por mais que seu pai tenha conseguido uma série de avanços, era naquela realidade, hoje a realidade é outra, né? Então o mundo mudou, né? Se a gente for pensar a questão de 20, 30 anos atrás, isso aqui nem existia, né? E hoje a tecnologia, a comunicação, é tudo, né? Então, quais são as habilidades que você foi desenvolvendo ao longo desses anos? Sempre é necessário você desenvolver muita habilidade, principalmente quando você trabalha com algo que você nunca imaginou que ia trabalhar. Sim. E como você disse, entrar com o carro andando. Isso força a gente sair da nossa zona de conforto, e quando a gente sai da nossa zona de conforto mesmo, a gente pode continuar até no mesmo segmento, na mesma área, mas sair da zona de conforto é o que mais faz disparado a gente ter novas habilidades. E principalmente, eu estudei engenharia mecânica durante 6 anos. 6 anos mesmo, porque eu estudava à noite, tinha aula de sábado, nunca tive nenhuma DP nem nada, era o tempo do curso mesmo. Então você imagina, engenheiro ele tende a ser mais retraído, mais analítico. Sim. Ele não, engenheiro, que perfil costuma ter comercial? Nenhum. E quando você vai para outro lado, que você tem que entrar numa área comercial, que você estava programando uma vida para ser CLT e trabalhar em uma grande empresa, aí você vira essa chave completamente, você tem que desenvolver as habilidades comerciais. E empresário, qualquer um, tem que ter habilidade comercial, porque é ele que vai fazer a gestão da equipe, procurar novos parceiros, procurar novos clientes. É claro que o game muda de acordo com o tamanho da empresa. Chega uma hora que é uma coisa que eu brinco: se você pedir o cafezinho no avião, não vai ser o comandante que vai te seguir, que vai te servir, né? Sim. Mas você vai ter, mas no início você vai atender cliente, e você precisa saber atender também para saber se a sua equipe está fazendo direito, para poder formar uma equipe realmente vencedora. E também porque normalmente o sócio da empresa é quem vai trazer as maiores parcerias comerciais, quem vai fechar os negócios. Você precisa ter o tato e o feeling do negócio. Você precisa, como dizem, dançar conforme a música. Exatamente. E ter esse feeling, para mim, sempre foi muito difícil, porque eu sempre gostei muito de números e equações. Então número, ele é ou não é? Não tem discussão, né? Exatamente. Agora, sempre um lado mais humano é difícil. Para mim, foi a minha maior dificuldade, a maior habilidade que eu adquiri foi a habilidade comercial. Hoje eu me sinto seguro para conversar com qualquer um. A gente tem alguns clientes, inclusive, que são famosos, infelizmente, por força de contrato. Eu não posso falar, porque eu não estou a fim de pagar uma multa milionária. Sim. Mas a gente tem algumas estrelas, inclusive globais, como clientes nossos. E você aprender a chegar primeiro nessas pessoas foi algo que... As habilidades de networking, de você estar nos lugares certos, foi algo que eu custei a aprender. Até mesmo porque eu não venho de família rica, graças a Deus nunca passei necessidade, mas nunca andei no que o pessoal diz da mais alta sociedade. Hoje eu frequento lugares
onde se tem alguns artistas, onde estão pessoas com um poder alto, e já conversei também a gente tem inclusive clientes das top 10 incorporadoras do Brasil. E hoje eu consigo me portar, é a forma com a qual até você se veste, com a qual a sua aparência, infelizmente, ou felizmente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, principalmente quando você vai fechar um negócio grande. Então a gente tem que cuidar bem disso. Eu digo que primeiro o cliente e o parceiro, ele te compra. Depois ele compra a sua empresa e depois o seu produto. Nessa ordem, necessariamente. Então, e tudo tem que ter congruência. Tudo tem que ter muita congruência, principalmente no começo. Foi muito difícil quando a gente não tinha um case de sucesso. Você ter o primeiro, né? Exatamente. Você chegar no primeiro grande negócio é desafiador. Depois que você consegue, você destrava, você começa a conversar muito mais... Tranquilo, né? Isso. E você também começa a ter portfólio. Sim. Então, e com portfólio é muito mais fácil você trabalhar. Começam a vir indicações. O mercado, por mais que o Brasil seja grande, o mercado é muito pequeno, todo mundo se conhece. Sim. Hoje eu posso dizer que eu conheço os C-levels, que são os CEOs e os diretores, de pelo menos todos os top 10 fundos imobiliários de home equity do Brasil. Eu conheço todos eles, os CEOs e os diretores. E eles também me conhecem. Sim. Conhecem a minha Caio, empresa. né? Sim. Exatamente. Por quê? Porque nós somos os maiores originadores deles. Então, hoje a gente é conhecido no mercado, e isso faz toda a diferença com os nossos parceiros e com os nossos clientes. E em segundo ponto, que foi muito complicado também, gestão de pessoas. Gestão de pessoas é muito difícil. Você contratar e contratar bem é difícil. Depois que você contratou, você manter a pessoa engajada é difícil, porque não é só muitas vezes o financeiro. Claro que ninguém é hipócrita, todo mundo trabalha porque tem o financeiro, e se você não tiver um financeiro bem estruturado, que eu digo, uma remuneração, comissionamento adequado, com a função e com as competências das pessoas, também com o que você está querendo. Sim, né? exatamente. Acho que durante um tempo a gente teve esse desafio. E sempre custa você conseguir acertar a mão e ter uma equipe, ter uma empresa autogerenciável. Eu acho que o que eu acredito que todo empresário quer é você poder sair da sua empresa e ter certeza que na hora que você voltar, seja no dia seguinte, no mês seguinte, ou até na semana ou no mês seguinte, a empresa está funcionando, com ou sem você. E isso é muito difícil de acontecer, porque você vai envolver processos, parte burocrática, os treinamentos também que o Paulo faz, para você capacitar a equipe, e você ter um CRM, tecnologia. Então isso é muito desafiador. E fora os desafios que todo mundo conhece, que tributário no Brasil é muito complicado, infelizmente a gente tem uma carga tributária muito alta. Quando você é empresário, tem problemas jurídicos também, problemas com parceiros, com fornecedores, com clientes, e também às vezes com ex-funcionários. Graças a Deus a gente nunca teve um processo trabalhista. Claro que isso também porque a gente sempre respeitou muito e valorizou os nossos colaboradores. Isso faz toda a diferença, mas a gente sabe que é um risco, sempre pode acontecer, e mesmo você tendo feito tudo certo, pode ter do mesmo jeito. Sim. Alguns pontos que eu vi que você falou que são fundamentais, né? Você manter a sua essência, né? Quer dizer, que de certa forma não subir a cabeça, né? Então, assim, eu sei me portar no ambiente que eu tô, mas não é porque eu tenho contato com um artista, com isso, com aquilo, eu continuo sendo o Caio, né? Só que o Caio nesse local é de um jeito, o Caio no outro local é outro, né? Então é importante a gente saber, isso acontece em menor escala, mas no dia a dia, a forma que você vai falar com o seu chefe é de um jeito, a forma que você vai falar com o seu colega é de outro, quer dizer, então a gente precisa saber se portar, né, nos mais diversos ambientes. Isso eu acho que é um ponto fundamental. E quando você tem um CEO que acredita na sua equipe, exatamente o que você falou, achei bárbaro, quer dizer, eu posso sair e a empresa continua. Agora, tem muita gente que não delega e centraliza a empresa. Aí a empresa só funciona com ele.
tá fadado ao fracasso, porque hoje em dia não é assim que funciona, né? Você tem que delegar para pessoas que tenham condições de assumir aqueles papéis para você poder sair, porque a sua empresa, não adianta você ficar dentro dela. Você tem que sair para poder vender a sua empresa. Então, se eu tenho uma equipe coesa, uma equipe que realmente está trabalhando, eu saio tranquilamente, eles estão em cima de projetos, demandas, que eles vão ter que me entregar e cumprir, eu vou chegar lá depois só para ver o que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. E isso vai muito também do processo, da qualidade de treinamentos que a gente tem, da disponibilidade das ferramentas. Vai ter uma série de requisitos. E o que você falou também de você ter essa postura de diferentes lugares, eu achei isso muito legal, porque a gente tem que ter uma postura de acordo, tem uma técnica que o Paulo conhece, que é a técnica do espelhamento, né? Exatamente. Que isso faz todo sentido Faz. você espelhar os movimentos, até os movimentos do seu cliente, ele tá do com a mão cliente, aqui, como ele tá ali, né? Sim. Ele colocou a mão para baixo, você coloca também. Então tem umas assim, que depois acaba sendo Sim. até meio que automático. E quando o cliente te compra, Exatamente. ele começa a te espelhar. Que para quem não conhece, tudo tem a ver, tudo isso com PNL, né, com programação neurolinguística. Então são estudos científicos, não é da minha cabeça, não é da cabeça do Caio, mas que mostram o tipo de comportamento e a gente aprende e tem muito resultado, né, Caio? Mais um desafio também. Sim, mais um desafio, né? Que era algo que, na profissão de engenheiro mecânico, que eu pensei que eu ia ficar o dia todo sem contato com ninguém, preso numa sala, né? 4 paredes. Isso, só eu e um computador. Na hora que acabasse o projeto, mandei o projeto, acabou. Eu pensei que ia ser assim a minha vida. Não foi hoje. Onde eu menos fico é em frente ao computador, porque é reunião o dia todo para cima e para baixo. E uma coisa também dentro até da PNL e também de estratégia de vendas, que é algo também que até fica como uma dica. A gente tem que se importar verdadeiramente com o nosso cliente. Exatamente. Né? Quando a gente vai vender, é uma transferência de energia. É claro que você não marca uma reunião não pensando em vender o seu produto, é lógico que você pensa nisso, não sou hipócrita dizer, não, a gente só vai ajudar, não. A Verona, ela não é uma empresa de caridade, ela é uma empresa para ter lucro. Então a gente vai vender sim os nossos produtos, mas também a gente está... além de a gente vender os nossos produtos, mas pensando em resolver verdadeiramente qual que é a dor do cliente e atacar ela da melhor forma. Porque se a gente presta o nosso serviço bem feito, o potencial da gente conseguir multiplicar isso, ser indicado, é um potencial muito grande. E até para você conseguir chegar também, para quem trabalha com o mercado de high ticket, você conseguir chegar em autoridades. Hoje eu consigo ter contato até com algumas autoridades políticas do alto escalão, né? É claro que os nossos clientes, eles majoritariamente, são pessoas físicas que não têm envolvimento nenhum com a política, mas a gente consegue chegar nesse público quando a gente, principalmente... Dá um exemplo aqui. Muita gente fala do Shark Tank, do Justus, por exemplo. Um grande empresário que a gente sabe que investe também em startups. O grande erro é você chegar querendo vender o seu produto de cara. Não. Pô, vamos ver o que ele investe. Qual que é o mercado dele? Tem alguma coisa que ele está precisando? Eu vou tentar resolver o problema dele. Primeiro, vou tentar oferecer algo que ele quer. Quando a gente vai falar com alguém já de um gabarito mais alto, ele não tem agenda. Já começa por aí. Para você conseguir um lugar na agenda dele, não adianta você mandar um link de um produto e falar, eu acho que esse produto ele vai entrar bem com o que você está dizendo. Não, pera lá, você vai queimar cartucho. Estrutura isso, tenha um business plan bem feito, tem as qualidades do produto que você tem e tenta atacar realmente um lado que você vai ajudar ele verdadeiramente e que os outros negócios vão fluir naturalmente. Uma coisa que eu gostei que você falou e que eu concordo, né? Quer dizer, a gente tem sempre que ter o primeiro.
né? Uma coisa é você ter história para contar, outra coisa é você ter história para inventar, né? Então, a partir do momento que eu tenho já aquela situação que já aconteceu, fica muito mais fácil, porque eu já conheci, já sei o processo, para depois multiplicar, replicar, fica muito mais fácil, né? Sim. Mas tem que ter o primeiro, e às vezes as pessoas se desanimam de cara, não deu certo, não vai. Mas às vezes falta o quê? Persistência. Sim. Né? Se eu tenho um sonho, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, eu tenho que persistir. Porque em algum momento a coisa vai estourar e a coisa vai acontecer. No né? começo foi muito difícil. Tem muita gente que fala, mas para empresa grande é fácil, porque como se todo mundo já nascesse grande, né? É claro, tem gente que nasce grande, acontece, que seja mas a maioria não. E aí o que eu vou fazer então para ter esse primeiro case? Cara, você não precisa primeiro, você tem que ter congruência. Não adianta você falar que você está faturando milhões, que você atende grandes empresas, porque todo mundo descobre, principalmente no mercado, pediu CNPJ, entrou, Receita Federal, você viu o porte da empresa, que está lá, é público. Você entra na Jusesp, olha o capital social da empresa. Pô, como que uma empresa que tem R$1.000 de capital social está falando que fatura 10 milhões, 20 milhões e trabalha com empresas multinacionais? Não é congruente. Coisa tá errada, né? Então seja congruente. Esse é o primeiro ponto. Que as pessoas, primeiro, elas querem fazer negócio com pessoas honestas. Ainda mais no mundo do jeito que é, ainda mais das armadilhas que tem, elas querem fazer. E aí, como que eu vou fazer? Tem como você ser honesto e vender o seu produto mesmo no início. Você seja honesto e fala, ô Paulo, eu estou trabalhando hoje na Verona, eu estou me esforçando muito e estou junto com algumas pessoas que são muito notáveis nessa área por trás. Tenho grandes bancos e fundos de investimento. É verdade que hoje eu estou no início, tem algumas coisas que eu não vou saber, mas o que eu não souber, eu vou perguntar para quem é mais experiente e a gente vai conseguir te dar o melhor serviço. E hoje eu sou pequeno, mas tenho certeza que eu vou ser grande lá no futuro. Que é a sinceridade, né, Caio? Exatamente. Faz toda a diferença, né? E lá na frente, quando eu for grande, eu vou te dar mais atenção, porque você comprou o meu serviço desde o início. Vamos fazer negócio? Exatamente, fechado, né? É assim que funciona, né? E é interessante porque eu vejo hoje em dia as pessoas estão ficam esperando, mas não tem ação. Então a gente tem que ser meio cara de pau, mas ser honesto, que eu acho que esse é um ponto inegociável, né? Você realmente fazer um trabalho honesto, que vai chegar a hora que você vai realmente ter o primeiro case, ter o segundo, e aí a coisa acontece. Exatamente. Eu gosto muito, por exemplo, aquele filme, né, da história tava lembrando agora, né, do Zezé de Camargo e Luciano. Aquilo que o pai dele fez é muito interessante, é muito inteligente. Na época você tinha a questão ainda do orelhão, começar a ir lá por orelhão, ligar para a rádio pedindo a música. Então, às vezes são ações que a gente faz que a gente nem imagina, mas aquilo vai impactar de uma certa forma, né? E é o que eu digo, hoje a gente tem rede social, mas para usar pro bem, para usar, então você pode investir nesse sentido, né? Só que infelizmente às vezes você vai para rede social, o que você vê? As pessoas vendendo algo que não é real. O que eu faço? Eu alugo o carro, último tipo, às vezes eu alugo até o apartamento, a casa, para dizer que eu conquistei aquilo depois de pouco trabalho, não sei o que, quer dizer, então a gente vende uma realidade que não existe. Mas existe muita coisa boa também nas redes sociais, que é onde você pode investir. Para o quê? Para começar a mostrar o serviço, para as pessoas conhecerem você, né? Então eu vejo que tem os dois lados aí na rede social que a gente pode aproveitar essa parte boa, né? Com certeza, a busca por conhecimento também. Sim. Hoje você consegue fazer praticamente uma faculdade, acho que no Google. Exatamente. É claro que você ter o professor é diferente, mas você consegue aprender muita coisa junto com o Google. E você consegue, no início sempre vai ser desafiador, né? Sempre vai ser, ainda mais se você tiver um público mais high ticket, que tem uma desconfiança um pouco maior, que, enfim, que demanda um serviço mais premium, mais técnico, e normalmente tende a fazer negócio com quem já conhece, mas você perseverar é algo que a gente sempre tem que fazer, porque eu penso que o quanto mais você erra, mais perto você está de acertar. Exatamente, mais a gente aprende, né? Porque você aprendeu, exatamente. Você não vai repetir mais o erro, mas aí você pode
transformar esse erro num acerto. E nenhum negócio no mundo, praticamente, entre os lícitos, é claro, Sim, sim. você não começa tendo lucro. Você vai ter lucro lá depois de 1, 2 anos. 1 ano se o negócio for muito bom para ter o retorno do seu investimento. Então, e no começo, nos primeiros meses, parece que ninguém vai comprar nada, parece Exatamente. que você não vai conseguir sair do lugar. É desafiador. E você continuar com a inteligência emocional também. Para você continuar. Porque senão, infelizmente, você vai ser mais uma empresa que fechou precocemente. E eu fico triste, Caio, porque eu falo assim, é um sonho da pessoa que muitas vezes acabou, né? E sonho para mim não tem preço. Então a gente precisa persistir no sonho. Mas não adianta persistir no sonho se eu não me aprimorar, se eu não me preparar e ficar simplesmente batendo a mesma tecla. É o que o Caio falou. Através dos erros, eu vou chegar nos meus acertos, né? E no começo, que a gente tem que usar muito a inteligência emocional por causa do tempo que a gente vai trabalhar. Porque um dos grandes erros de quem começa quem abre uma empresa é achar que vai abrir uma empresa para se aposentar logo e para não precisar trabalhar. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Mas no início, principalmente, você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar de sábado e domingo. Você vai trabalhar mais que 8 horas por dia. É assim, a vida do empresário, principalmente no início, é assim. Eu fiquei durante uns bons anos trabalhando 12 a 16 horas por dia, de sábado e de domingo. Os meus pais brigavam comigo por causa Sim. disso. Porque só que era algo que eu sabia que era uma Que fase. ia valer a pena, né? Ia valer a pena. E um ponto que você falou que eu gosto muito também, e vem a questão do Ikigai, da filosofia japonesa, quer dizer, infelizmente aqui no Ocidente as pessoas encontram ou acham que o trabalho é algo difícil de fazer, pesado, né? Mas ele faz parte da nossa vida. E eu me vejo, eu brinco, né, com os meus filhos, com a minha esposa, eu vejo trabalhando até o resto da vida. Agora, é claro, você vai diminuindo o seu ritmo, mas aquelas pessoas que vivem só pensando na aposentadoria, aposenta, fica doente e morre. Né? Então o trabalho faz parte, né? Você pega aí alguns atores, por exemplo, né? Fernanda Montenegro, 95 anos, participando de filme, fazendo teatro e outras tantas pessoas. É isso que preenche a vida das pessoas. É claro que a vida não é só trabalho, mas o trabalho faz parte da vida. Eu vejo que a gente vai diminuindo o ritmo, é o exemplo que você deu, por exemplo, do seu pai, mas é importante que ele esteja ali porque aquilo faz parte da vida dele, né? Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão falando, faltam tantos dias, tantos meses, tantos anos para eu me aposentar, infelizmente, está faltando aquele equilíbrio, né, do pessoal com o profissional, porque a gente não é só pessoal, a gente é profissional, né? Então, o trabalho, além da questão financeira, ele traz algo que você está fazendo com prazer, e isso te dá uma recompensa muito grande, e de certa forma até a sua saúde física e mental muitas vezes vai ser preservada, né? Com certeza, com certeza. Você tem que ter um objetivo de vida. Exato. Se você não tiver um objetivo de vida, você está vivendo por quê? Né? Você tem que ter um porquê e principalmente quando você está no início, além do porquê muito bem definido, para quando você estiver lá embaixo, você lembrar o porquê que você iniciou aquilo e porquê que você está passando por aquela fase, também é importante um porquê. E às vezes o porquê é mais importante ainda. Exato. Que pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser quem for, pode ser os pais, pode ser quem for esse porquê, mas também é muito importante. Infelizmente nós chegamos no final, né? Esse nosso bate-papo passa tão rápido, né, Caio? E Que por pena. isso, lá na frente eu quero te convidar novamente para continuar essa conversa. Mas antes da gente terminar, eu gosto sempre de deixar essa pergunta para o final, né? Queria que você colocasse aí para as pessoas que vão nos assistir, qual o recado que você daria, tá? Para essas gerações que estão chegando no mercado, para quem quer investir nesse segmento seu, investir o seu tempo, a sua profissão, né? Qual o recado que você daria? Primeiro, a gente tem que se preparar. Primeiro, se preparar, buscar informação. Pode ser no Google, pode fazer uma faculdade, tem diversas formas de fazer essa preparação. Segundo, ter muita dedicação mesmo. Você trabalhar, né, em final de semana, se você quiser principalmente ter uma empresa, você trabalhar mais do que 8 horas por dia.
Isso num curto espaço de tempo, para você não perder a sua vida e principalmente você entender que as habilidades comerciais, elas são habilidades. Habilidades você se adquire, não é perfil. Comercial é habilidade, não é perfil. Porque perfil é você gostar, eu gostar de futebol, você gostar de tênis, por Sim. exemplo. Agora, habilidade não. Habilidade você busca conhecimento, se aperfeiçoa. Eu digo isso porque eu sou fruto disso. Eu sempre fui analítico, sempre fui tímido, não gostava de me relacionar com as pessoas, principalmente com quem eu não conhecia. Eu aprendi a fazer isso na necessidade, mas aprendi. Se eu aprendi, qualquer um aprende, porque comercial é habilidade, não é um perfil, é habilidade. E também você ter essa inteligência emocional e saber se portar, principalmente. Se você souber se portar, saber falar, saber se vestir bem, sempre em qualquer emprego, você vai ter um sucesso maior. Principalmente se você quer trabalhar com high ticket, que é o meu caso, principalmente, mais ainda. Mas acho que em qualquer lugar é muito importante que se tenha uma postura profissional e que quando você vai começar, tenha congruência e seja honesto, principalmente. Resiliente para quando tiverem desafios e que você tenha proatividade. Proatividade, que não reclame de absolutamente nada, mesmo quando tudo tá dando errado, porque quando você reclama, você para de prestar atenção no que você tá fazendo e aí vem mais problemas. É aquela velha história de você errar uma saída e aí você começa a reclamar e você erra as próximas 3. Por quê? Porque você tirou o foco. Então, reclamação, ela é um segundo. O resto do tempo é a solução. Focar na solução, ter resiliência e, principalmente, trabalho. Muito trabalho. Muito bom. Um excelente recado para você que está ingressando no mercado, para você que está indo para a universidade, para você ver que existem caminhos muito interessantes que podem ser tomados. Então desejo aí para você boa sorte, um grande abraço, agradecer ao Caio Cazuza por mais esse podcast que a gente está realizando aqui pela Usinaria e assistam os próximos e esse principalmente porque muita informação importante e interessante foi passada aqui. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Grande abraço para vocês. Grande abraço, pessoal. E até uma próxima oportunidade. Até. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.